Olá, eu sou o professor Marco Antônio Basso, eu sou coordenador e professor do curso de Direito Constitucional da Universidade do Brasil, na sua modalidade de ensino à distância. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje, conversar um pouco com vocês, sobre a questão do direito constitucional. Vocês sabem como se estrutura o sistema de segurança brasileiro? Vocês conhecem as competências das polícias previstas no sistema constitucional brasileiro? É isso que eu vou tentar responder para vocês nessa palestra e também no nosso curso de pós-graduação, que nós deixamos à disposição para quem quiser fazer posteriormente. O sistema constitucional brasileiro, ele está previsto no artigo 144 da Constituição. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. Esse artigo 144 é o artigo da Constituição que estrutura o chamado Sistema Constitucional de Segurança Pública. Nesses tempos agora, a questão da violência tem sido uma das maiores preocupações de todos os cidadãos do Brasil. Todos os lugares nós vemos notícias de fatos criminosos violentos, de crimes que foram cometidos, de pessoas que foram mortas, de pessoas que tiveram seu patrimônio subtraído. E por causa disso, justamente, a questão da criminalidade tem se tornado uma das maiores discussões, principalmente em momentos eleitorais. Essa questão, ela tem relação com o direito constitucional, porque justamente é o direito constitucional que vai tentar estruturar um sistema próprio para punir e para prevenir os crimes. Como eu mostrei para vocês, esse artigo da Constituição é o artigo 144. Lá você encontra uma coisa bastante interessante, que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Então não é só uma responsabilidade estatal. Ela é uma responsabilidade também das pessoas. É lógico, não estou falando que as pessoas, a Constituição não está falando que as pessoas têm que pegar uma arma e sair caçando bandidos. A Constituição ela fala que existe a possibilidade também de participação das pessoas. Inclusive, se a gente for ver no Código de Processo Penal, existe até a possibilidade das pessoas prenderem em flagrante. Ou seja, elas podem participar da questão da segurança pública até prendendo em flagrante. Isso é previsto no nosso ordenamento supraconstitucional. Mas não é isso que a Constituição quer falar. Quando ela fala que a segurança pública é dever de todos, ela quer dizer que todas as pessoas têm que participar atuando nesse sistema. Como é que o cidadão pode participar, principalmente? Participando das reuniões, por exemplo, dos conselhos de segurança, notificando a ocorrência dos crimes. Mas notificar uma coisa do crime não é uma coisa básica? Seria. Só que por causa da burocracia que envolve hoje o sistema de segurança pública brasileiro, existe uma subnotificação de crimes. Todo mundo deve conhecer uma pessoa ao seu redor que já foi vítima de algum delito, só que ela falou o seguinte: não, me roubaram o relógio ou me furtaram o relógio, só que se eu for na delegacia agora eu vou perder mais tempo para poder fazer o registro, então não vou. Isso aí é ruim para o sistema de segurança pública, porque acontece uma subnotificação dos crimes. E a polícia ela trabalha com informação policial, ela trabalha com inteligência policial. Inteligência policial ela se faz através de um banco de dados estruturado com informações fidedignas. E essas informações elas vêm muito do povo, elas vêm das pessoas que sofreram a violência na sociedade. Então, quando você deixa de notificar um crime, por exemplo, a polícia deixa de saber que aquele local ocorreu um crime. E isso prejudica as investigações também. Mas vamos nos ater um pouquinho mais aos órgãos policiais agora. Eu falei para vocês da Polícia Federal. A Polícia Federal ela tem estado muito hoje na mídia. Nós temos visto várias atuações. Todas elas voltadas ao quê? A corrupção nos órgãos públicos e nas empresas públicas federais. Essa é uma das principais funções da Polícia Federal, que é atuar justamente como polícia judiciária da União. No parágrafo 1º, eu vou verificar as competências da Polícia Federal. Então nós vamos ver que uma das principais competências é exercer privativamente a Polícia Judiciária da União. O que é Polícia Judiciária? Polícia Judiciária é a atuação
em apoio ao Poder Judiciário para investigar a ocorrência de um crime, ou seja, para investigar e apurar autoria e materialidade de um crime por meio de um procedimento inquisitivo, onde o promotor vai receber essas informações e vai oferecer a denúncia para que o processo possa dar continuidade. Então, a função de Polícia Judiciária da União é uma das principais funções da Polícia Federal, que é um órgão permanente. Da mesma forma que é um órgão permanente, é a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, que são órgãos também previstos na Constituição e que têm funções e competências próprias. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ela é responsável pelo policiamento ostensivo nas rodovias federais. Somente nas rodovias federais, porque nas rodovias estaduais quem faz o policiamento ostensivo, são as polícias rodoviárias estaduais, que pertencem às polícias militares. A Polícia Ferroviária Federal, ela é uma polícia muito incipiente, é uma polícia quase inexistente. Por quê? Porque a Constituição de 88, ela não previu que o Serviço Ferroviário Federal seria privatizado. Então, uma vez que ele foi privatizado, o policiamento desses locais ele passou a ser feito por empresas contratadas, por empresas de segurança, e não mais por uma Polícia Ferroviária Federal. Então, ela é muito pouco hoje vista, é muito pouco conhecida, a Polícia Ferroviária Federal. Essas polícias são polícias do nível federal, elas são da União. Então, são as 3 polícias que são mantidas pela União: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. No âmbito dos municípios, existe a possibilidade, a Constituição ela traz uma possibilidade, que são a existência das guardas municipais. As guardas municipais elas não exercem funções próprias de polícia, mas elas têm uma importância muito grande na questão da segurança pública. Por quê? Se for constituída uma guarda municipal, ela vai ser destinada à proteção dos próprios municipais. Então, ao exercer a proteção dos próprios municipais, ela também está fazendo prevenção à criminalidade. E ela também pode atuar na prisão dos criminosos que estiverem cometendo crimes em flagrantes. Então, a polícia, as guardas municipais, elas têm uma participação extremamente importante dentro do nosso ordenamento constitucional de segurança pública. Ela não pode ser desconsiderada. No caso dos estados, eu deixei por último os estados, porque os estados realmente eles têm a competência maior sobre a questão da segurança pública. Porque ele tem as 2 polícias que são as maiores polícias e são as polícias que mais atuam no dia a dia das pessoas. São as polícias civis, cada estado tem a sua, e as polícias militares, que cada estado tem a sua. Eu só queria lembrar o seguinte, aqui nós estamos falando em sistema constitucional de segurança pública. Ou seja, é um sistema que se prevê a possibilidade e existência de vários órgãos. Então, órgãos independentes que trabalham dentro das suas competências, mas que eles têm que trabalhar com uma finalidade comum, que é dar segurança ao cidadão. Para que isso aconteça, não adianta você trabalhar isoladamente. Todos os órgãos eles têm que trabalhar em conjunto. Eu costumo falar o seguinte, costumo fazer uma analogia com o corpo humano. O corpo humano ele é composto por vários sistemas. Sistema vascular, sistema cerebral, sistema pulmonar, sistema cardíaco. Eu tenho vários sistemas. Se todos os sistemas trabalharem bem, o corpo humano terá saúde, ele viverá bem. Se um dos órgãos, se um dos sistemas começar a falhar, ele começa a interferir nos outros órgãos. Então você começa a ter falência de todos os órgãos e o corpo acaba morrendo. É a mesma coisa na segurança pública. Eu tenho vários órgãos, vários sistemas. Se esses órgãos não trabalharem conjuntamente no mesmo objetivo, no mesmo caminho, o sistema de segurança pública tenderá a falhar. Então nós temos que buscar sempre essa estruturação do sistema constitucional de segurança pública. Nesse sentido, a Constituição Federal ela deixou expresso o parágrafo 7º, que ele fala o seguinte: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Percebam, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos. Ou seja, essa lei que ela disciplinará o funcionamento sistêmico de todos os órgãos.
Aí vocês vão falar, qual que é essa lei, professor? Pergunta clássica, né? Qual que é essa lei, professor? Tem essa lei, né? A Constituição tem 30 anos, não foi feita essa lei ainda? É lógico que deveria ter sido feito, mas não foi. Infelizmente, esse é um problema sério. Depois de 30 anos da previsão constitucional do parágrafo 7º, nós ainda não temos essa lei que define exatamente os limites do sistema constitucional de segurança pública. Então, isso é uma falha muito grande no nosso legislador. A gente precisa realmente criar isso. Algumas tentativas foram feitas, como a criação do Sistema Único de Segurança Pública, Plano Nacional de Segurança Pública. Algumas tentativas estão sendo feitas, mas a própria Constituição ainda não foi regulamentada nessa questão, e isso fragiliza muito a questão do Sistema Constitucional de Segurança Pública. Principalmente hoje, quando a questão da criminalidade é uma das questões que mais aflige o cidadão. Então, acredito que a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Senado Federal, deveria dar uma atenção especial a essa questão e regulamentar o parágrafo 7º do artigo 144. Bom, voltando. O Estado é o principal responsável dentro do sistema federativo brasileiro para a questão de segurança pública. E ele exerce essas competências, principalmente entre as polícias, a sua polícia civil e a sua polícia militar. Além disso, ainda existe um terceiro órgão, que normalmente é orgânico da Polícia Civil, que é a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que é justamente responsável pelas perícias que são feitas para embasar os laudos periciais nos processos criminais. Mas vamos às polícias civis. A Polícia Civil. O parágrafo 4º ele fala o seguinte: as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Ou seja, polícia civil, previsão constitucional, dirigida por delegado de carreira, com função de exercer polícia judiciária, exceto aquela que for reservada à Polícia Judiciária da União, que é da Polícia Federal, e exceto aquela competência de polícia judiciária militar. Porque essa é uma outra competência que é exercida pelas polícias militares e pelas Forças Armadas nos crimes militares. Então, além do Código Penal Militar, além do Código de Processo Militar, além do código, desses dois códigos comuns, eu tenho o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. O Código Penal Militar, o Código Penal e o Código Penal Processual Penal, eles tratam da questão do crime comum. O crime militar é tratado no direito penal militar e no Código de Processo Penal Militar. São duas esferas totalmente diferentes que destinam a competência da Polícia Judiciária Comum e a Polícia Judiciária Militar. Tá? Então a Polícia Civil, ela exerce essa função de Polícia Judiciária, exceto aquela reservada à Polícia Federal e exceto aquela que é reservada à Polícia Judiciária Militar. Isso aí, exercer a Polícia Judiciária, quer dizer que eles vão atuar posteriormente ao crime, investigando o crime. Aconteceu um crime, não foi evitado esse crime, a pessoa não foi presa, entra a questão da apuração da autoria e da materialidade pela Polícia Judiciária. Na fase preventiva, aí entra a questão das polícias militares. As polícias militares incumbem realmente a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. É a polícia que é mais vista pela comunidade, é a polícia que é mais vista pela sociedade, é a polícia que está no dia a dia, está nas ruas, ela está ostensiva, ela está garantindo a ostensividade através de farda, uniformes, armas, viaturas, e tem aquela polícia que você vê fazendo o patrulhamento, fazendo as ações de polícia locais. A polícia militar cabe a parte mais preventiva, ou seja, prevenir o crime e também, se for necessário, prender o infrator que está cometendo o crime ou acabou de cometer o crime. E, posteriormente, encaminha-se isso tudo à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público ou aquele que for definido para tal. Tá certo? Essa questão, uma coisa que vocês podem ter visto nesse parágrafo 5º aí, é a questão da introdução dos corpos de bombeiros militares. A gente pode estranhar um pouco, porque corpo de bombeiro militar ele está presente na estrutura da segurança pública. Na verdade, ordem pública, quando nós tratamos a questão de ordem pública, nós tratamos ela sob 3 facetas.
nós tratamos ela sobre segurança pública, tranquilidade pública e salubridade pública. A primeira questão de segurança pública é tratada principalmente pelas polícias. Mas as outras duas facetas, que é tranquilidade e salubridade pública, ela é competência dos corpos de bombeiro. Então a gente percebe que quando a gente fala em ordem pública, nós falamos em atuação conjunta, tanto das polícias como dos corpos de bombeiros. Então a segurança pública, lato sensu, que é basicamente a ordem pública, ela só pode ser alcançada se nós tivermos um sistema harmônico entre polícia e também corpos de bombeiro trabalhando para a questão do atendimento às pessoas que estiverem tendo a sua vida perturbada por algum desastre ou alguma outra situação calamitosa. Tá? Então, por isso que o legislador constituinte ele entendeu por bem colocar os corpos de bombeiros militares também dentro do sistema constitucional de segurança pública, para que se possa alcançar a plenitude da ordem pública. Senhores, isso aqui foi uma breve introdução que eu quis dar para vocês, então eu deixo, quem tiver maior interesse de conhecer um pouco mais sobre direito constitucional, sobre todas as suas vertentes, discutir mais sobre esse assunto, nós temos disponibilizado na Universidade Brasil o nosso curso de Direito Constitucional de especialização na modalidade de EAD. Eu os convido a conhecerem, a se inscreverem e a participarem junto com a gente desses cursos, pois realmente a gente percebe que quanto mais a pessoa estuda, mais um cidadão melhor ela se torna mais produtiva para a sociedade e com certeza ela alcança muito mais sucesso na sua vida pessoal e profissional. Então eu deixo a todos felicidades e até uma próxima oportunidade. Obrigado.